segredos escondidos nas pedras do mar e ecos antigos que o vento quer lembrar. Há vozes que sussurram entre eras em conflito, como se o tempo fosse um véu frágil e infinito. Há caminhos que se dobram, destinos que se perdem, memórias que se rasgam, histórias que se escrevem. E se o passado não fosse uma linha, mas um chão onde cada passo abre portas à escuridão. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, prazer. É com enorme gosto que hoje nos reunimos aqui para falar de livros, e falar de livros é falar de viagens. Viagens interiores, viagens de imaginação, viagens pelo tempo. E é precisamente o tempo que hoje aqui nos traz para apresentarmos o livro Rota do Passado. Esta obra de ficção histórica convida o leitor a refletir sobre os conceitos de tempo, de herança, de memória e de destino. Mas, mais do que uma narrativa de viagens ou de aventuras, este livro propõe uma pergunta fundamental, que é esta: até que ponto somos prisioneiros do passado ou dos passados, e até que ponto somos capazes de o reinventar ou de nos reinventarmos? O autor, João Roberto, nasceu em 1990 em Covagala, Figueira da Foz, tendo sido anteriormente jornalista e diretor do jornal online Foz ao Minuto. É atualmente professor de História no Ensino Superior, no ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Valdo Tejo, e também no Ensino Secundário, na Escola Secundária José Saramago de Mafra. É licenciado em História, mestre em Comunicação e Jornalismo e ainda é outro mestrado em Ensino da História no terceiro ciclo do Ensino Básico e no Secundário. Todos estes cursos concluídos na Universidade de Coimbra. Frequenta atualmente o doutoramento em Estudos Portugueses na Universidade da Beja. Correto? Bem, esta dupla formação, comunicação e história, ajuda-nos a compreender a natureza desta obra. Por um lado, encontramos um profundo respeito pelo passado. Por outro, uma preocupação em contar histórias, recorrendo à história. Deste modo, estas duas paixões conduziram-no à escrita deste romance. Não é, portanto, um livro que nasce apenas da imaginação, mas que nasce da estruturação do pensamento histórico. A premissa do romance é simultaneamente simples e poderosa. Quando o misterioso relógio é descoberto em 2024, 4 viajantes improváveis, um historiador conceituado, um estudante de física, um jovem curioso e um frade arrancado ao século XIX, são arrastados para uma odisseia através do tempo. Ao longo da narrativa, atravessamos diferentes períodos da história de Portugal e deparamos com algumas figuras que moldaram o destino deste país, como seja o caso do rei Dom Afonso Henriques, do rei Dom Sebastião, ou então de um dos anfitriões de Oeiras, o Marquês de Pombal. Mas, quiçá, talvez, o aspecto mais interessante não seja a viagem em si, mas o motivo para a sua realização. O livro sugere que nem todas as histórias foram contadas com justiça e que há nomes perdidos na memória coletiva, à espera de uma segunda oportunidade para reescrever o seu legado. Esta ideia é profundamente historiográfica, uma vez que a história não é apenas aquilo que aconteceu, é também aquilo que somos e que escolhemos lembrar. O livro convida, assim, à reflexão sobre as escolhas históricas e ao poder da memória coletiva. Na verdade, toda a sociedade vive um diálogo permanente com o seu passado. Sem memória não há identidade, mas sem identidade também não há comunidade. Talvez por isso este romance seja particularmente pertinente num tempo em que tantas vezes se discute o legado histórico,
os seus significados, as suas revisões e até a sua reescrita. Bem, uma das grandes vantagens das apresentações públicas dos livros é que não há ninguém melhor para nos contar a história do que o seu autor. Isto é, a sua construção, a escolha das personagens, o enredo. Pois bem, deixarei essa parte do livro para o autor. Essa parte ficará aqui para o autor. Vamos focar no exterior. É um bocadinho uma forma estranha de apresentar um livro. Pelo menos acho que sim. Bem, como diz a sabedoria popular, o hábito faz um monge. Mas será que a capa faz o livro? Bem, começa aqui a minha análise. Bem, atentemos na sua organização e na informação iconográfica e textual. À esquerda, temos ali uma ruína surjante de uma ancestral edificação romana. À direita, vislumbram-se as torres cimeiras e os pináculos de uma igreja. No canto superior direito, que por acaso não se vê aqui, irrompe dentro da nubosidade a lua, em quarto crescente. Ao centro, domina um ciclone. Se trata de tempo? Será um ciclone de história? E encimando, isto é, por cima dele, em grande destaque, um relógio de bolso, marcando as 10h08 ou as 22h08. Centrado na parte superior do título e na parte inferior o nome do autor de quem já falámos. Passamos então aqui à análise. Bem, o Renascimento, enquanto movimento cultural, teve o seu início no século XIV, na Península Itálica, mais concretamente nas ricas cidades toscanas de Siena e de Florença. Nas décadas seguintes, transformar-se-ia num movimento transnacional, fazendo renascer um pouco por toda a Europa a nossa herança greco-latina. Por sua vez, esta ação levaria a que, de forma ainda muito incipiente, o véu das nacionalidades e da Constituição dos futuros Estados-nação. Foi neste contexto de redescoberta que, por exemplo, se usaram novamente as antigas designações geográficas romanas. Ao então Reino de Portugal, transformou-se na Lusitânia. O Reino de Castelo e Leão, na Espanha. O Reino de França, na Gália. O Reino da Inglaterra, na Britânia. E até a Confederação Suíça se haveria de transformar na Helvétia. Desculpa. Essa busca pela ancestralidade da nação, não raras vezes geograficamente forçada, e que ainda por nós usada, atendemos, por exemplo, nos lusitanos, na Lusitânia, nos Lusíadas, são em grande medida, tal como a língua, o urbanismo, o direito ou a religião, são ainda reminiscências de Roma. Bem, somos na realidade filhos dos Césares e não das tribos pré-célticas por aqui habitavam. Mas voltemos à capa. No lado oposto, portanto ali àquela ruína romana, temos o outro nosso grande marco fundador enquanto civilização. A Igreja com um I maiúsculo e a Igreja com um I minúsculo. Animal teológico por natureza, e já agora científico por civilização, a Igreja Católica, ou melhor dizendo, a matriz judaico-cristã, continua omnipresente nas nossas sociedades, pese embora estas se apresentem cada vez mais agnósticas e ateias. A promulgação dos Édictos de Milão de 313 por Constantino, que concedeu a tolerância religiosa, e o Édicto de Salónica de 380 por Teodósio I, que estabeleceu o cristianismo como religião imperial, mudariam, sem que eles o soubessem, o curso da história mundial. Nascida na insubmissa província da Judeia, entre pastores e místicos, o cristianismo foi o elemento agregador que manteve unidos os cacos pós-imperiais das idades subsequentes. Foi a cola que permitiu uma unidade, já não política, mas civilizacional, num continente em ebulição e em mutação permanente. Foi ela
que nos seus monastérios, mais concretamente nos escritórios, manteve viva a cultura latina. A Igreja com I maiúsculo, ou melhor, na Igreja com I maiúsculo e na Igreja com I minúsculo, os seus pórticos funcionaram como portais de consolo para a alma e para o corpo. Foi na Igreja com I maiúsculo e I minúsculo e nas suas torres sineiras funcionaram como cegos, como velas que orientaram tanto os peregrinos como a moral. Na Igreja com I maiúsculo e na Igreja com I minúsculo, os seus pináculos elevaram os píncaros do engenho humano na busca do inatingível. Na Igreja com I maiúsculo e na Igreja com I minúsculo e nas suas campânulas ressoaram os sons dos igrejos avós europeus. Deste modo, mais do que peças de museu empoeiradas e incompreendidas, ou reminiscências longínquas e inalcançáveis, tanto a ruína romana como a torre eclesiástica são, ou deveriam ser ainda hoje, os expoentes do género europeu no mundo. Bem, a noite foi sempre para o homem, para o sapiens sapiens, um terreno movediço, onde o fascínio e o medo conviviam. Ao temor de cada penumbra, isto é, à noite, seguia-se o fascínio do novo dia, como se tratasse de uma luta entre o bem e o mal, um confronto entre os deuses e o demónio, de uma peleja entre a criação e a destruição, entre o visível e o invisível. O seu crescimento, até à plenitude, era sinal de bons plantios. A sua luminosidade tornava-se uma graça de Deus. Deste modo, a Lua era também uma resta de esperança luminosa para o viajante, um indicador de uma rota a trilhar. O ciclone, pelo seu tamanho e pela sua colocação no espaço central, transmite de forma imediata uma poderosa ideia de movimento contínuo, quase hipnótico. Não é um fluxo calmo, mas uma força que arrasta tudo consigo. Arrasta a história, que envolve os indivíduos e os conduz muitas vezes contra a sua própria vontade, arrasta a instabilidade no tempo cronológico, sugerindo que passado, presente e futuro não são linhas rígidas, mas correntes em permanente transformação, arrasta o controle das narrativas típicas da viagem temporal, uma vez que quem entra no redemoinho já não decide totalmente o seu destino. Ainda na capa, ao centro, o relógio do bolso, que é um objeto profundamente simbólico. O relógio representa a tentativa humana de medir e dispor aquilo que na realidade é impossível dominar e que só se encontra acessível aos deuses: o controle do cronos, o controle do tempo. De acordo com o autor, este objeto, leia-se o relógio, foi um dos protagonistas e um dos iniciadores da história do livro. E agora vou citar aqui o autor: um relógio de bolso prateado, com um desenho intrincado. Este último estava parado, mas os símbolos gravados no mostrador eram diferentes de tudo o que alguma vez vira. Fim de citação. Ainda ligado a este objeto, ao relógio, notamos que ele tem uma corrente, que pode ser lida como um elemento de ligação entre os diferentes tempos. Nenhuma época está isolada. Cada presente está preso ao que veio antes e não podemos simplesmente soltar-nos do passado. O título Rota do Passado é por si só profundamente evocativo e funciona quase como uma chave interpretativa para a obra. Mesmo antes de conhecermos a história, ela sugere movimento, direção e descoberta, mas também reflexão. A palavra rota não indica apenas um caminho, indica um percurso intencional. Uma rota não é um acaso, mas uma trajetória traçada, não raras vezes, com um propósito claro. Seguir uma rota é aceitar partir. E partir é sempre deixar algo para trás. Mas há uma nuance ainda mais interessante. Uma rota pode ser planeada, mas ela, na verdade, nunca é totalmente controlada. Tal como na vida, tal como na história.
Normalmente pensamos numa rota como algo que nos conduz ao futuro. No entanto, o título inverte essa expectativa. Aqui a rota não nos conduz ao futuro, mas é um caminho para o passado. Este pequeno detalhe linguístico cria um paradoxo muito poderoso, uma vez que sugere que o passado não é um lugar imóvel. Pelo contrário, é algo que ainda nos guia e que continua a traçar caminhos no presente. Em conclusão, caríssima plateia, permitam-me terminar com uma ideia simples. Este não é apenas um romance sobre viagens no tempo. É um livro sobre responsabilidade, sobre aquilo que herdamos e sobre aquilo que deixamos aos que virão depois de nós, ao cruzar imaginário fantástico, com referências à história de Portugal, a obra tem conquistado leitores e confirma o reconhecimento que chega do seu autor. E, pelo menos na minha opinião, na modesta opinião, a sua maior mensagem seja esta: compreender o passado não é um exercício de nostalgia, é um gesto de consciência. Ao contrário do que pensamos, quando pensamos, o passado não é um lugar distante, é a matéria do qual fomos e somos feitos. E cada geração, tal como os viajantes deste romance, continua a procurar a sua própria rota na história. Como diria Bernardo de Chartres, somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes, não devido à acuidade da nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque fomos mantidos e levados pela estatura dos gigantes. Por último, e mesmo a finalizar, apresento os parabéns ao autor, reitero, mesmo que não estamos presentes fisicamente, os meus cumprimentos à intimidade, à Livraria Verney e enalteço a inexcedível paciência dos presentes. A todos, o meu muito obrigado. Eu aproveito, em primeiro lugar, de começar também com os agradecimentos, de agradecer, neste caso, ao município de Oeiras e à Livraria Verney de ter tornado possível que eu hoje esteja aqui a falar sobre este romance. Agradecer ao Tiago, este preâmbulo foi feito aqui, tanto com uma contextualização histórica e com toda uma análise da capa do livro e de todos os elementos que estão presentes na mesma. E agradecer também ao público, portanto, por estarem aqui presentes, apesar do tempo não estar convidativo, depois está um dia de muita chuva. Mas começando aqui pelo livro, isto é um livro de viagens no tempo. Claro que esta é a forma mais simples de resumir, mas o livro tem várias nuances e é sobre isso que eu hoje vou tentar aqui falar e tentar explicar qual é o enquadramento e porque cada momento do livro tem essa mesma representação. Mas acima de tudo é uma viagem em que nos mostra uma mensagem principal, que está de acordo até com aquilo que foi agora aqui apresentado pelo Tiago, que nós somos reféns da história. Ou seja, nós hoje vivemos no presente, mas somos reféns da história. Foi aquilo que aconteceu, foi as ações do passado que nos trouxeram até hoje, até aqui, e provavelmente nos vão condicionar nos próximos tempos. Assim como as ações que estamos a tomar hoje nos vão condicionar o nosso futuro. Esta ideia de ligação entre tudo o que fazemos em relação à história está sempre presente. Começando aqui pelo livro, o livro, portanto, começa-nos com uma viagem impossível. Por isso é que este livro é incorporado na categoria de fantasia, porque as viagens no tempo não são possíveis, mas esquecendo que não é possível, portanto, começar pela premissa de, e se fosse possível, portanto, viajar no tempo, contar aqui uma história, em que vamos desenvolver aqui alguns personagens, cada um representa algo muito específico, já vou falar também, mas tentar perceber que se viajarmos na história, o que é que vamos encontrar? E dentro dessa impossibilidade, começar precisamente por uma frase que usei aqui no prólogo, em que dizem que a história é escrita pelos vencedores. E se ela pudesse ser reescrita? Pensando na possibilidade, no campo hipotético, de viajar no tempo, se de facto houvesse um artefacto que pudesse viajar no tempo, quem não daria a vida para ter aquele artefacto? O que é que aquele artefacto iria fazer nas mãos erradas e quais as consequências que iria ter? Mas sem pensar nas mãos erradas, pensando mesmo em nós próprios. Quantas vezes, por egoísmo, não iríamos ajudar alguém no passado, não nos iríamos ajudar a nós próprios no passado e com isto não iríamos criar um efeito dominó de ações que iam destruir tudo. Portanto, provavelmente seria isto que ia acontecer. Então, eu começo sempre com esta pergunta, que é, se pudesse viajar no tempo, para onde iria? E esta é a pergunta do livro, para começar. Então, perceber que
A obra apresenta-nos o tecido do tempo como algo que dá para mover. O tempo não é uma coisa linear e contínua, portanto, o tempo é maleável. E isso vai ter várias consequências. Consequências do ponto de vista das ações de quem vai ter que tomar decisões difíceis, mas também de quem vai acabar por pôr em causa, após tantas viagens, o próprio tecido do tempo. Portanto, é isto que nos vai ser apresentado ao longo da obra. Portanto, quem começa a ler isto vai começar a ver o que é que poderia ter acontecido. Não aconteceu, por ser portanto, uma fantasia, mas vai ver o que é que poderia ter acontecido. E vai ver que o tecido é como se fosse um manto ancestral, pode ser rasgado, pode ser tecido, pode ser dobrado. É assim que o tempo é apresentado. É apresentado como um tecido. E depois vamos ver aqui alguns dos personagens. Por exemplo, eu começo por projetar aqui estes dois personagens. Há 4 personagens principais, eu vou começar por estes dois. Portanto, o Tomás, portanto, é o personagem que nós conhecemos logo no início. Portanto, o Tomás é um jovem como qualquer um. Qualquer pessoa que esteja a ler o livro pode ser o Tomás. O Tomás é exatamente um personagem tipo que representa qualquer pessoa. Portanto, ele estudou História, está a fazer um mestrado em História, gosta muito de História, obviamente. O avô dele tinha sido professor de História. E a jornada daquilo que o Tomás vai ver, um jovem inocente, que vai perder a inocência ao longo do livro, porque vai enfrentar portanto, coisas que ele nunca imaginou serem possíveis, é a jornada do leitor. Tudo aquilo que está a acontecer ao Tomás é o que os olhos do leitor ao ler o livro estão a visualizar. A Sofia é a melhor amiga do Tomás, não é da área da História, é da área da Física, e por ser da área da Física, ela vai ter um lado pragmático e vai olhar para estas questões do tempo, como uma visão científica perante o mesmo facto. São dois jovens, têm um futuro pela frente e vão encontrar, desde já, portanto, vários desafios. Depois temos outros 2 personagens do grupo, que são personagens fundamentais. Um deles é o professor Valadares, que é um homem cético, um homem, portanto, completamente descrente em tudo que seja religião, portanto, ele é o mais profundamente ateu, é um homem que, portanto, vê tudo pela ciência. Em termos ideológicos é completamente à esquerda, portanto representa aquilo que é uma visão progressista da sociedade e quase uma visão anticapitalista da sociedade. E ele vai acabar por criar uma amizade altamente improvável com um frade do século XIX. Então, um frade do século XIX vai acabar por ser um dos personagens principais desta obra, portanto ele vai acabar por se juntar a estas 3 figuras em 2024 e vai embarcar em todas estas viagens. O Frei Martinho é o farol do grupo, portanto é o homem que chega a um mundo em que as coisas são diferentes do século XIX, as pessoas estão sempre com pressa, as pessoas querem estar sempre nos telemóveis, nas tecnologias e não apreciam coisas simples à sua volta. E o frade, portanto, vai aparecer precisamente para dizer às pessoas que calma, sentem-se, respirem, o mundo está cá amanhã, não precisam estar com tanta pressa e aproveitem tudo aquilo que está à nossa volta. Ao mesmo tempo, é um homem que nunca perde a fé. Muitas das pessoas no livro perdem a fé muito facilmente, qualquer coisa de errado que acontece, acham que vão morrer, acham que já vão sair dali. E o Frei Martinho não. O Frei Martinho é um homem de Deus. O homem não teme a morte, não teme a dor, não teme nada, porque ele não perde a sua fé. E nada o desvia dessa mesma fé. E depois vão ter aqui uma batalha, portanto, uma batalha filosófica, que basicamente o professor Valadares vai estar sempre a citar, portanto, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer, como filósofos de referência. Já o Frei Martinho vai citar o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e este choque frontal entre a fé e a religião vai ser uma das dinâmicas do grupo. Portanto, vão os dois ter esta dinâmica, vão os dois estar em choque para ver quem é que tem razão. No meio das duas crenças, se calhar vamos encontrar aquilo que é a verdadeira razão, que é estão errados em várias coisas. É isto que nós vamos ver ao longo desta obra. Depois temos aqui, apresentei os 4 personagens principais, agora vou apresentar um personagem secundário. É um personagem extremamente importante, que é o Sírios. Quem é o Sírios? O Sírios é um homem do século XVIII que é ele que inventa este relógio, que permite viajar no tempo. Ele vai inventar o relógio, ele é um gênio da sua época, mas tem uma história trágica, que eu não vou dizer, porque o objetivo é que depois queiram ler o livro. Portanto, não vou dizer qual é a história trágica, depois vão ter que ver, mas essa história trágica vai levá-lo à procura de alguma coisa. E essa procura vai metê-lo a viajar e a conhecer vários personagens. É um personagem fundamental para toda a obra. Sem o Sírios nada disto tinha acontecido. Um personagem excêntrico, mas um personagem, portanto, ao mesmo tempo perturbado. E quem estiver atento a estas imagens vai reparar que estão ali alguns símbolos, algumas coisas, alguns quadros. Tem uma explicação, não são escolhidos ao acaso, nada do que está ali tem a ver também com aquilo que é o trabalho desta figura. Como é que a obra começa? A obra começa com o Tomás encontrar o relógio. E é a partir daqui que temos a história. Ele encontra o relógio no sótão da avó, o avô dele já faleceu.
E o Tomás tem o hábito, muitas vezes, de mexer nas coisas que eram do avô, cadernos do avô, livros. E apesar do Tomás ter este hábito, ele nunca tinha visto o relógio. E ele descobriu o relógio, descobre o relógio, o manuscrito, e é aqui que tudo começa. Este relógio tem um manuscrito que o acompanha, que dá a entender que é possível viajar no tempo. O Tomás, quando qualquer pessoa hoje chegasse ao pé de si e dissesse é possível viajar no tempo, iria acreditar, dizer isto é uma loucura, uma fantasia, só que o Tomás decide consultar de alguém que ele precisa, compreende que pode ajudá-lo, e é aqui que vai haver uma cola que liga todas estas 4 personagens que vimos aqui, portanto que eles depois vão estar todos envolvidos nesta descoberta. Vão ter várias viagens no tempo, viagens no tempo como esta que temos aqui, em que é possível tanto viajar para outros séculos, ver as realidades. Isto vai ser um choque enorme. Imaginem que qualquer um de nós, por muito que conheça ou que tenha lido sobre o século XIX, isto não tem nada a ver com estar mesmo no século XIX. Sentir o cheiro, sentir a dificuldade, a diferença, ver o que está ali, para eles vai ser um choque enorme. Mesmo o choque vai ser para o frado do século XIX, que vai ter que viajar para o século XXI, coitado. Tem coisas como o micro-ondas, um carro, coisas assim vão causar um pânico no frado. Então, esta viagem do século XIX mostra-nos como é que era sobretudo a Figueira da Foz, já vamos ver porquê, porque é a cidade principal ao longo da obra, grande parte das ações passam-se lá, embora este livro se passe em várias cidades portuguesas e em várias regiões. Portanto, todo este choque vai ser muito importante. Mas o relógio pode ser visto como uma dádiva, que permite viajar no tempo, mas ao mesmo tempo como uma maldição. E é isso que nós vamos ver aqui. Vai ter várias questões. Mudar o tempo vai ter consequências. Pode, por um lado, salvar uma vida, mas se calhar condenar milhares de vidas que não iriam se perder com essa vida que salvou. Quem escreve a história vai ter um fardo enorme, vai ter que viver com as suas decisões na consciência. Depois, ao mesmo tempo, há aqui uma frase que é: como é que alguém consegue dormir com mortos na sua consciência? E esta é uma das frases que vai ser dita, que dá para pensar ao mesmo tempo também, por exemplo, os ditadores matam pessoas e vão dormir descansados. Como é que portanto, as pessoas às vezes cometem ações horríveis e não se passa nada, e aqui eles só com o facto de preservar a história, de preservar o relógio, isto perturba a consciência deles. Depois temos a tensão entre o destino, o livre-arbítrio, a fé e a razão. Portanto, como já vimos aqui, personificados por São Valadares, o homem da razão, e a fé, portanto, Frei Martinho, um homem que não perde a fé por momento algum. E o custo de escrever a história. Portanto, nós temos aqui, acima de tudo, que é um duelo da alma. Existe, portanto, esta imagem é ilustrativa daquilo que é o duelo da alma. Nós temos, de um lado, um frade que não desiste, de um lado, um homem da razão que tenta fazer crer que o frade está errado, Deus está sempre em discussão. Eu posso dizer, num dos episódios eles vão discutir sobre um secador. Um diz que é ciência, o outro diz que o vento está aprisionado, porque Deus quer que o vento esteja aprisionado. Discutem à volta de um secador. A discussão filosófica vai citar filósofos num secador. Portanto, isto acontece também. Então, é uma aventura que nos mostra isto. Depois temos frases. Por exemplo, o professor Valadares diz que Nietzsche acreditava que a humanidade devia criar o seu próprio significado. Frei Martinho dizia que a inquietação do coração humano só acalma quando repousa em Deus. E à volta destas questões filosóficas que nós temos aqui. Portanto, o professor Valadares dizia também, estou a recitar coisas aqui do primeiro capítulo e do segundo, mas ele dizia-nos, por exemplo, que a ciência ensinou a procurar respostas, também ensinou a questionar todas as respostas que encontrou. Portanto, esta era a forma, quase como inspirado por Descartes, não é? Portanto, que analisava e duvidava de tudo. Depois, dizia também que o Frei tinha razão, que as coisas não eram imediatas, que o tempo era muito acelerado, mas às vezes já não viviam ao ritmo dos sinos, como se vivia no século XIX. Portanto, há esta comparação, também esta reflexão sobre o mundo moderno. Frei Martinho tem estas frases que o professor fala como quem só confia na luz, que consegue medir, mas até a luz precisa de uma fonte. E estamos aqui a discutir o porquê, mas quando começamos a discutir a origem, já entramos no campo da religião. E isso é a verdade aqui. Assim como esta frase: o que é que vale descobrir os segredos do tempo se não sabemos o segredo da própria existência? Isto depois são perguntas que nos metem a refletir. Portanto, os dois vão trocar estas farpas, se me permitir a expressão, em que portanto, o próprio Frei Martinho dizia que o São Tomás de Aquino dizia que a razão e a fé devem caminhar juntas. A razão pode guiar-nos, mas a fé dá-nos propósito. Ama o que faz, ama e faz o que quiseres. O amor, portanto, é o verdadeiro guia, ou seja, para a razão e para a fé. Tentar conciliar a parte da razão com a parte da fé. Portanto, esta tentativa. No fundo, portanto, o que o Frei Martinho diz é que, por vezes, temos que procurar o nosso próprio significado. Seja lá o que isso for, cada um tem o seu, portanto, mas esta ideia de cada um procurar o seu significado, ser feliz com esse significado,
comete, portanto, estes dois personagens a debater. Atenção, isto não é um livro nem de teologia, nem de filosofia, são apenas alguns momentos que eu estou aqui a referir. O livro é, acima de tudo, de aventura. Tem partes mais sérias, mais tristes, mas tem algumas partes com algum caráter cómico também. Por exemplo, esta frase que nos é dita pelo Frei Martinho, eu acho que é uma frase que nos deveríamos ter todos a refletir. Antes as pessoas olhavam para as estrelas e viam Deus. Agora olham para os ecrãs e veem-se a si mesmos. Isto é a frase que o monge diz quando chega ao ele fica chocado. Portanto, ler de uma janela brilhante é como rezar numa taberna. Não funciona, mas falta algo. O frade está sempre chocado com todas estas coisas. Todas as pessoas, por exemplo, pessoas a tirar selfies, pessoas a tirar fotografias, ele fica chocado. Todas as pessoas estão agarradas àquilo, não convivem umas com as outras. Há um episódio em que o frade vê pessoas no café e estão todas no telemóvel e ninguém está a falar. Eles dizem, porquê que não ficaram em casa? Se é para estar no telemóvel, escusavam de ir para o café, ficavam em casa, portanto, escusavam de estar ali. Portanto, e depois tem esta frase: o vosso século tem a humildade de um pavão. As pessoas hoje não são humildes. Então, esta ideia do egoísmo presente, no fundo, é uma frase do século XIX, chega ao século XXI e dá-nos um na sombra. É isto que acontece. Agora, o relógio tem regras e há aqui alguma explicação. Primeiro, o relógio abre portais cruciais da história. É possível viajar com ele para vários anos e para várias cidades. É possível também, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade, como já vimos aqui, de não afetar, não alterar a história. Então, proteger o relógio não é só proteger aquele objeto. Proteger o relógio é proteger a história. A história não pode ser mudada. Ou pode? Essa será a dúvida. Se pode ou não. Devemos mudar algumas coisas e isso vai nos gerar aqui alguns paradoxos. Então, vamos imaginar que este relógio existia. Obviamente, os mais poderosos do planeta iriam para este relógio. E é aqui que entram duas organizações importantíssimas ao longo da obra. De um lado, temos a Custódia Temporal, que é uma organização que controla, através de dinheiro, de muito dinheiro, todas as grandes corporações, governos, jornais e universidades, e querem o relógio. Porque já o tiveram e querem o relógio. Porque através do relógio conseguem corrigir qualquer inimigo que possa aparecer. Eles com o relógio eliminam e controlam a narrativa toda. E alteram a história para proteger. Eles não acham que vão fazer o errado, eles acham que vão fazer o certo, acham que o mundo precisa de ordem, eles são a ordem e têm que organizar o mundo assim. Só que, como é óbvio, vão ter aqui uma grande oposição. E esta grande oposição são os Guardiões do Tempo. Os Guardiões do Tempo, portanto, são uma organização secreta, ligada diretamente a Portugal, que tem como objetivo proteger o fluxo temporal. E é aqui que vão entrar várias das grandes figuras da história da humanidade, muitas delas da história de Portugal em simultâneo, vão ser os guardiões. Ao longo de séculos foram guardando e protegendo quem tem o relógio. E é aqui que começa uma guerra. Ambos acham que estão certos, ambos precisam do relógio e isto vai gerar um confronto. Depois temos aqui Portugal como este tempo. Este livro é um livro que mete Portugal no centro do universo. Portugal é o país mais importante do mundo ao longo do livro. Portugal não é um mercenário. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que é possível que o tempo realmente se desdobre e consigam se realizar as viagens. É aqui que grande parte das ações vão realizar. Portanto, é em Portugal. Especificamente na Figueira da Foz. Isto tem uma explicação. Claro, a explicação simples. Eu sou da Figueira e diz-me ter a Figueira no centro do universo, isso é óbvio. Agora, a explicação que é dada aqui no livro é que há até uma parte geológica que explica isto. Portanto, as rochas do Cabo Monteiro, a fundação mítica da cidade, desde o período romano, quando era Afagário Fosses, todo esse período, portanto, tem uma explicação que depois vai acabar por permitir ao autor perceber o que é que acontece aqui. Esta ideia de Afagário Fosses é uma ideia, portanto, ficcional também, não vai alguém dizer, mas no período romano não era Afagário Fosses chamado, não, eu sei, é verdade, que se chama Afagário Fosses, no meu outro livro, que eu também quero que comprem, que já falo sobre ele. Portanto, já explico porque é que era esta fundação mítica. E depois há um Nexus. O que é um Nexus? É o único local onde todas as linhas do tempo se cruzam. Há uma figura que está lá, que é a guardiã, ela não pode sair de lá e vive em todas as eras em simultâneo, está presa ao Nexus do tempo. E as pessoas podem chegar a esse local, é um local tanto que fica na Figueira da Foz, onde é possível entrar lá, é um local escondido, e pode-se viajar ao futuro, ao passado, com o relógio. O local não permite viajar, a única coisa que o local permite é que a guardiã que está lá presente auxilie os viajantes e diga: há uma instabilidade ali, vai acontecer isto, alguém está a alterar a história aqui. Portanto, é uma figura como guia, é uma protetora. Não se percebe bem se ela é humana, se ela é sobrenatural. Terão que ler depois o livro para perceber exatamente quem ela é, mas é uma personagem trágica ligada também, portanto, a esta ideia do relógio como destino. Ela vive ali,
naquele local onde todas as linhas do tempo se cruzam. E tem esta frase, quando nos perguntam, quando alguém lhe pergunta o que se pode fazer em relação ao tempo, ela diz: o tempo não dá respostas claras, oferece escolhas. Cada escolha tem um custo. Portanto, as pessoas têm que aceitar o custo que é dado. Portanto, é esta a ideia principal. Portanto, cada tentativa de corrigir um erro muitas vezes gera novas ondulações. E essas novas ondulações vão gerar, por vezes, uma fissura no tempo. Uma fissura no tempo pode destruir o tempo, e destruir o tempo destrói tudo o que existe. Portanto, esta é a ideia. A âncora do mundo associado ao Cabo Mondego à Figueira da Foz tem uma explicação. Há uma explicação geológica, como já disse aqui, portanto, os fósseis jurássicos, o quartzo, portanto, há ali uma série de elementos que são explicados porque é que funcionam como energia temporal que permite que haja as viagens no tempo. Há a própria torre do relógio, que existe, portanto, que é um local que, portanto, a própria torre do relógio é associada a essas mesmas pedras que dão uma proteção. E depois há um mito fundador. A história, portanto, que Afagário Fosse deixa uma lenda entre um soldado romano, portanto, e uma mulher lusitana. Os dois apaixonaram-se e é um amor proibido, tiveram que fugir e durante a fuga os dois morreram, portanto, e há aqui a tragédia. Mas depois, afinal, o Mondego, comovido, deu a vida portanto, ao Fagário e ele volta para proteger a cidade. Claro, isto é parte da lenda. Esta lenda de Fagário Fosse é o que dá origem ao nome da cidade. Fagário de Figueira, Fosses com Coelhos, Figueira da Foz. Seja como for, o Mondego e a Figueira estão associados também a esta lenda. E esta lenda, portanto, está aqui depois o livro, para quem quiser. Este livro em abril vai ser oficialmente apresentado, mas é um livro que já conta esta pequena história, portanto, da Fagário Fosses como uma fundação mítica da cidade. É um livro de ficção que conta-nos no período romano como é que foi fundada a cidade. Portanto, claro que isto depois leva para o mito, leva-nos para a mitologia. Portanto, depois o Fagário torna-se o protetor da cidade. Portanto, dizem que durante as invasões francesas, quando os soldados napoleónicos entraram na Figueira, o próprio Mondego, portanto, tirou de lá dentro o Fagário, que veio, portanto, com uma marreta em punho combater, portanto, os próprios franceses. Mas isto acabou por se tornar a lenda. Esta lenda é contada pelo avô do Tomás ao Tomás, durante a infância. Ele contava isto. Portanto, o avô do Tomás morreu ainda com o Tomás muito pequenino, mas ele lembra-se, eu vou contar a lenda do Fagário, o protetor, dizia, quando a Figueira precisa, o Fagário aparece. E esta lenda é parte daquilo que vai ligar os dois. Depois temos aqui a ligação à biblioteca, ou seja, o próprio avô do Tomás tem uma frase que diz: os livros têm energia especial, podem camuflar segredos melhor que qualquer cofre. Por isso é que vai ser na biblioteca, ele vai esconder algo muito importante para a história. Ele considera, portanto, que os livros têm este poder especial. E depois temos aqui aos grandes paradoxos. Ao longo da narrativa, vamos ter várias ações e temos aqui duas que eu acho que são importantes. Há um momento da história em que Dom Afonso Henriques vai perder a Batalha de Ourique. Houve uma alteração na história, envenenaram o exército e Dom Afonso Henriques vai perder a batalha. E agora os nossos amigos vão ter decidido o que fazer. Se vão intervir, vão salvar a história, vão alterar aquilo que já tinha sido alterado outra vez, se vão preservar, é uma decisão, é um paradoxo. Eles sabem que vão alterar a história, vão certamente mudar outra coisa. Mas aqui a maioria das pessoas diz, bem, era para preservar a essência de Portugal, as pessoas aceitam de forma mais pacífica. Mas depois temos aqui um momento em que é um grande paradoxo, uma grande tensão. É que Salazar vai ser morto em 37. E ao ser morto em 37 há uma série de acontecimentos que vai levar Portugal a participar na Segunda Guerra Mundial e a ser destruído. A Figueira da Foz vai ser destruída na Segunda Guerra Mundial e o próprio nexo do tempo está em jogo. E os nossos amigos vão ter que salvar Salazar. E isto vai gerar um paradoxo. Para alguns dizem, não, mas é uma ditadura, será que vamos antecipar a ditadura? Não nos compete a nós, e isto vai gerar um paradoxo. Eu também não vou contar se eles vão salvar ou não. Mais uma vez para criar interesse no livro, mas estes são os dois paradoxos. Garantir a formação de Portugal, apoiar aquilo que poderá ser um mal menor ou não. Portanto, é isto que acontece. A Segunda Guerra Mundial teve várias alterações, e depois o livro dá-nos a entender que aquilo que nós conhecemos hoje da Segunda Guerra Mundial não foi o que aconteceu. Portanto, houve algumas alterações, foram estes nossos amigos que alteraram, fizeram com que as coisas acontecessem como aconteceram hoje, inclusive a neutralidade de Portugal. Portanto, é isto que nos é apresentado. O que é importante falar também da parte da história universal? Vai haver um momento em que todas as grandes figuras da história, os principais, vão se juntar. Quem é que vai liderar tudo isto e vai chamá-los a fazer este grande concílio, que é o maior concílio que já existiu na história? Em propósito de estarmos aqui foi, portanto, o Conde de Oeiras, o Marquês de Pombal. É ele que vai juntar todas as grandes figuras da história, leva-as para o Palácio de Mafra, mete, portanto,
sistema de proteção para que ninguém consiga entrar naquele concílio. E quando eu digo as maiores figuras da história, eu não vou dizer um único nome, mas estão aqui. Se alguém conseguir reconhecer alguns dos nomes estão aqui, tenho a certeza que há aqui rostos que são imediatamente perceptíveis de saber quem são, eles vão se juntar. E vão se juntar porquê? Para perceber que, se a história for alterada, todos eles aparecem e ninguém sabe quem são. Então eles têm que discutir e chegar a um acordo. Agora imaginem o que é ter os maiores gênios da história a aceitarem que, olha, aquele vai agora impor a ideia dele porque ela é mais importante do que tudo. Isto vai gerar ali uma luta de egos, uma discussão, e quem é que vai conseguir meter tudo na ordem no meio de tudo isto? Mais uma vez, porque este povo, quando há uma cerimónia, quando há uma tragédia, quando há uma coisa e é preciso um pulso firme, entre tanto os egos de lado, é aí que vai entrar esta figura. E vai entrar, portanto, lá está, ele é um grande gestor em termos de isso, se calhar dava-nos jeito hoje, para alguns dos problemas que aí temos, não é? E, portanto, o que ele vai dizer é esta frase: a história não espera por quem pensa demais. Tem que se agir, não se pode estar a pensar, discutir, vamos fazer isto, não, tem que se fazer e já. Portanto, e é isto que ele vai dizer. Portanto, ele vai encarnar a ruptura com o velho, no fundo é aquilo que o iluminismo defendia, ele é um homem do iluminismo. Portanto, encarar uma ruptura para ser pragmático acima de tudo. Portanto, é isto que está a ser defendido. Depois temos várias frases aqui no livro, personagens que aparecem, mas esta aqui, uma personagem que existe no futuro. Este livro não é só viagens para o passado, também é uma viagem ao futuro. E numa dessas viagens temos esta frase: a verdadeira rebelião não foi esmagada com armas, foi dissolvida no conforto. Isto é para nos fazer refletir. Muitas das vezes as pessoas não se apercebem e, sem se aperceberem, estão aí para o controle de quem as quer controlar. Isto acontece, olha, no século XX, quando as ditaduras apareceram, nem todas as ditaduras apareceram com uma pistola a apontar à cabeça a dizer para abdicar. Muitos ditadores apareceram em votos como pessoas legítimas e acabaram depois de impor o poder à força e as pessoas acabaram de viver aquilo. Depois leva-nos também outra questão, que é: a maioria das pessoas que vivem de forma confortável não tem a percepção daquilo que é a vida dos outros, não tem a percepção daquilo que são as dificuldades dos outros. E por não ter, portanto, o conforto acaba por esmagar a revolta. Reparem, imaginem, as pessoas não se vão voltar a estar confortáveis e não têm essa solidariedade com o próximo. E então é isto que nos mostra aqui. Como é que é possível de repente voltar às ditaduras? Como é que é possível de repente o mundo voltar a ser controlado por isto? Depois temos aqui uma frase dita por um personagem que é o Dom Sebastião. O Dom Sebastião vai ser um personagem importantíssimo nesta história. Vai ter uma oportunidade de se redimir daquilo que a historiografia muitas vezes fala dele. E vai ter esta frase num momento decisivo e crítico, que é: parece que está tudo perdido, é preciso um milagre. E o Dom Sebastião diz isto: não vamos esperar por um milagre, seremos nós o milagre. Portanto, esta é uma das frases que mostra aquilo que é a atitude perante o momento de adversidade. Depois temos muitas destas personagens, quando olhamos para elas, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver aquela época, estamos a ver a época daquele personagem, estamos a ver como é que se vivia ali, como é que era aquela contradição, como é que nós analisávamos tudo isso. Por exemplo, no século XX ele mostra vários períodos diferentes. Há viagens nos anos 30, nos anos 80, nos anos 90, mostra-nos como é que em cada época também era encarada toda esta diferença. Mas mostra-nos sempre uma coisa, que é: o tempo não nos dá respostas. Não há respostas para o tempo, nunca dá. O tempo oferece escolhas, cada escolha tem consequências e um custo. Quando a pessoa toma uma decisão, essa decisão vai ter inevitavelmente consequências. E ao longo da obra, todos os personagens vão ser confrontados com as suas decisões, com as suas consequências. Portanto, o tempo não apaga nada, recompõe. E é isto que acontece. Portanto, a maior parte das vezes recompõe, outras vezes apaga, normalmente não apaga. É um bocado por aí. Parece um bocado túbio, mas é mesmo assim. É assim que nos é apresentado. E depois é viver sobre a ideia que nós controlamos a narrativa, controlamos o mundo que vivemos, controlamos as nossas opções. Muitas das vezes não controlamos nada disso. Muitas das vezes é-nos incutido de forma subconsciental, nós não acreditamos, não percebemos, achamos que queremos aquilo e vamos incutido. Às vezes basta um gênio do marketing ou da publicidade, conseguir ter a cabeça de uma pessoa, que a pessoa precisa daquele produto. A pessoa acha: olha, vou comprar o que eu quero. Não, vais comprar aquilo que foi incutido para tu queres. E isto aqui é abordado muitas vezes. Muitas vezes a ilusão que nós vamos escolher, já estás escolhido, foste enganado e estás a escolher. Esta é outra das ideias, portanto, que é abordada aqui. Não podemos ser indecisos e não podemos, portanto, não podemos estar parados. Outra frase que nos é dita aqui: aquele que hesita quando o caminho é claro, já escolheu errado. A hesitação já anda no caminho errado. Uma ação que tinha que ser tomada naquela hora, não tomou, ficou a pensar, vai passar no dia seguinte, já foi, já não vale a pena, aquela decisão já passou para passar, já não há nada a fazer. Portanto, esta é a ideia da história. As pessoas têm que ser proativas. O que importa,
Isto é um livro que nos mostra o passado, o futuro, mas diz-nos assim: o que importa é o presente. Não importa mais nada. O presente é o que importa. Porque o presente é o que define o que nós somos. Aquilo que nós fizemos agora, mesmo que ninguém esteja a ver, é aquilo que vai definir as nossas ações. Tive aqui alguns exemplos. Portanto, nem sempre as ações são no campo de batalha. Basta às vezes ajudar o próximo, plantar uma árvore, por exemplo. Tantas coisas mínimas e simples, dar um esmola ao mendigo, coisas simples podem ajudar a tornar a vida melhor para alguém. Portanto, esse egoísmo não se mede em momentos. A maior parte dos grandes heróis da nossa história nós não sabemos quem são. Grande parte dos nossos heróis, e nós há pouco tempo vivemos aqui uma situação pandémica, em que com muitas profissões que as pessoas ficaram em casa. E as profissões mais importantes, com todo o respeito, todas as profissões, não se deram ao luxo de ficar em casa. Nós tivemos, reparem, os pedreiros não puderam deixar de trabalhar se as casas caíam. Os pescadores não deixaram de ir para o mar arriscar a vida se as pessoas não comiam peixe. As pessoas trabalhavam na agricultura e continuavam a trabalhar se as pessoas comiam à fome. Mas quem é que é funerário e quem é que é milionário? Muitas vezes são pessoas que vivem do momento efêmero. Pessoas ligadas, não estou a dizer que não merecem ter esse momento ou não merecem ser elogiadas. O que eu acho é que cria-se aqui uma imagem endeusada à volta de figuras que, em termos daquilo que é a vida humana, não nos vão salvar a vida. E aquelas que arriscam a vida por nós, podia ter falado dos bombeiros também, esses muitas vezes são postos para o segundo plano. Portanto, nós temos isto. Vivemos um mundo em que a aparência conta mais do que a essência. Ou seja, a sociedade construiu uma hierarquia, só que é uma hierarquia toda invertida. É uma hierarquia em que muitas vezes ninguém presta homenagem ao varredor de rua que faz com que o lixo não acumule e a pessoa não tenha, portanto, um problema de saúde grave porque o lixo acumulou, ou da pessoa que se sacrificou para conseguir realmente levar comida à mesa, e depois estamos aqui a prestar homenagens a figuras, portanto, que muitas das vezes são figuras efêmeras que pouco ou nada contribuíram para aquilo que é o bem comum da sociedade. São figuras destacadas na sua área, mas pouco mais do que isso. Então, o livro nos diz que 2024, que é o ano em que se faça o livro, precisa de mais humanismo. 2025 e 2026, obviamente, precisam do mesmo humanismo. A tecnologia aproxima uns dos outros, hoje é possível uma pessoa estar no Nepal ou na Austrália a falar com alguém que está em Portugal, mas ao mesmo tempo afasta-nos. Muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado não está a falar connosco, está ali no telemóvel, a ver o vídeo que está na Austrália ou no Nepal. Portanto, sei lá, a internet está com uma porcentagem enorme de vídeos em que as pessoas põem, muitos dos vídeos são vídeos de 1 minuto, 30 segundos, as pessoas estão ali a ver vídeos e não convivem, não socializam, perdem-se naquilo, são capazes de passar horas de volta disso. E muitas vezes o mundo valoriza isso, portanto, o mundo valoriza esse excesso dos vídeos e não valoriza aquilo que muitas vezes era a paciência que a pessoa consegue conversar com a outra, por exemplo. Portanto, parece que o tempo era um aliado da paciência e agora não existe tempo, as pessoas não têm paciência. É um bocado isso. Além das pessoas estarem sempre com pressa, não se sabe porquê. As pessoas estão sempre com pressa. As pessoas vão correr para tudo, vão acelerar na estrada, vão com pressa, vão correr para casa, vão com pressa, vão correr no telemóvel. Muitas vezes estão com pressa para ter pressa, portanto, não estão com pressa para mais nada, estão com pressa apenas porque é a sua natureza. Portanto, esta imagem aqui mostra-nos o que é preciso hoje. E as pessoas também conseguirem ouvir os outros. Às vezes é importante isso. Não fazer nada, ouvir o outro, ouvir o que o outro tem para nos contar. Porquê que as pessoas devem comprar este livro? Porquê que as pessoas devem ler esta história e porquê que isto é importante? Não só porque é uma reflexão, pode parecer que é um simples livro de viagens no tempo, mas depois tem aqui vários momentos em que nos mostra outra dimensão, outro caráter. E se eu, por exemplo, perguntasse que estilo literário está aqui, estão aqui 4 ou 5 estilos literários misturados. Temos aqui algo de realismo que nos mostra aquilo que é a parte social e a crítica social presente em vários momentos. Temos também a parte do romantismo clássico, o herói clássico da cavalaria, que aparece no momento certo. Temos também, quer dizer, momentos do modernismo, temos aqui um pouco de tudo. Isto é mesmo um cocktail de várias coisas em termos de literatura. É uma aventura que nos mostra muitas vezes uma profundidade. Cada pessoa que lê o livro vai conhecer a vida toda daqueles 4 personagens que estão ali. Mas vai conhecer a vida toda que nós vamos conhecer. Porque é que ele pensa assim, como é que ele foi criado, o que é que ele acredita, quais eram os seus sonhos. E tenho a certeza que quem lê o livro até ao fim simpatiza com todos. Porque nós identificamos em cada momento da vida deles, nós vamos pensar, o professor Valadares pensa assim porque a vida dele aconteceu isto, o Frei Martinho pensa assim porque a vida dele aconteceu isto, ele viveu isto. Portanto, cada um deles viveu algo que o moldou e que o tornou daquela forma. Tomás e Sofia estão a viver, são jovens, estão a viver naquele momento. Portanto, o livro mostra a aventura destes dois e conta as histórias da vida dos outros. E depois os dilemas. Nós vamos ter aqui momentos em que pessoas vão lidar com a morte, por exemplo, de uma forma
muito diferente umas das outras, e isso, ou com vingança, de uma forma muito diferente também. Isso vai-nos mostrar como é que cada ser humano pode lidar também com esses mesmos problemas, desafios, adversidades. É um universo, portanto, original, portanto, isto é construído de raiz, estas personagens. Este universo resultou, como eu disse há pouco, no livro do Fagari, que será apresentado este ano. Eu posso dizer que, portanto, em 2027, fecho oficialmente este universo com o terceiro e último livro, são só 3, não vai haver um quarto livro, são só 3, portanto, que é o livro que conta-nos a história do personagem secundário que está aqui, que é o Sirius. Nós vamos ter um livro sobre o Sirius, temos um livro sobre o Fagari e temos este livro aqui que nos conta, portanto, a grande aventura que é esta viagem no tempo. Portanto, é um universo que tenta ser muito fiel à história, ou seja, vários dos acontecimentos que estão ali aconteceram mesmo, como está ali. Portanto, é um livro que eu tentei ser o mais rigoroso possível à historiografia. Claro, vamos dizer, mas meti ali criaturas que não existem, meti ali personagens de história que não existem, é verdade. Mas alinhei tudo com uma cronologia rigorosa para tentar ser o mais fiel possível ao que aconteceu. E também tentei humanizar os personagens o mais próximo possível de como eles eram. Tentei ter o Marquês de Pombal a falar como há registros que ele falaria, tentei ter o Dom Afonso Henriques a falar como ele se falaria. Tentei. Agora, claro, há ali momentos em que é a construção de criação literária, mas isso faz parte da minha criatividade também, mas tentei ser o mais fiel possível de como é que eles sabiam. E aqui em jeito de balanço, numa parte final, termino também com o legado anónimo. Que é isto que o livro nos ensina. O herói pode salvar o mundo e ninguém sabe que ele existe. Isto é a forma mais triste de dizer que muitas vezes nós desprezamos quem merecia ser louvado. Existem ao longo da história vários heróis anónimos e, por exemplo, nós recordamos quando foi agora, estamos agora a viver um problema com cheias, vivemos com a tempestade, no verão tivemos os incêndios, e são os heróis anónimos que ajudam. Quando eu estou a falar dos heróis anónimos, não estou só a falar dos bombeiros ou dos funcionários que vão ajudar, não estou a falar mesmo da população em geral, muitas vezes. Quantas vezes não é o vizinho vai para o telhado do vizinho ajudar e vão. Portanto, esses heróis anónimos que ajudam-se uns aos outros sem ter nada em troca, ou os enfermeiros e os médicos que lutam contra a morte para tentar salvar pessoas nos hospitais, e muitas vezes são desvalorizados. É isto que muitas vezes acontece, infelizmente. O professor Valadares diz aqui uma frase do livro que é: nós não estamos aqui para salvar o passado, estamos aqui para garantir o futuro. E é isto que eu, como alguém que estudou História e continua a estudar, sinto que nós devemos olhar para a História não para salvar o passado. A História é o que é, aconteceu, não há como mudar. Temos é que ser rigorosos com ela. Não está muito na moda os revisionismos, e ocultar uma coisa ou ocultar outra. Temos que ser rigorosos, porque só assim é que nós podemos salvar o nosso presente, consequentemente o nosso futuro, sendo rigorosos com a História. Não alterando a História. E há duas formas de alterar. A forma de alterar inocente, de alguém que tenta simplificar, depois altera, isso os manuais escolares estão cheios de parte disso deste género. E depois temos também, muitas vezes, quem altera a história com fins políticos, e isso é mais grave, altera para beneficiar certas figuras, para se beneficiar a si próprio e criar uma narrativa em que nós temos às vezes regimes ditatoriais em que morreram milhões de pessoas, nós temos pessoas muitas vezes a dizer: mas eles agora já não defendem isso. Nós temos que ser rigorosos com aquilo que aconteceu e com aquilo que, infelizmente, continua a acontecer. E depois vou usar aqui uma frase que é dita, que é: e quando o tempo voltar a chamar, em segredo com o trovão, haverá sempre quem responda, com alma, espada e coração. É isto que é dito no livro. Portanto, há sempre alguém para salvar o tempo. A história está viva, está hoje a acontecer, vai amanhã continuar a acontecer, nós vamos todos embora e ela vai continuar a acontecer, porque a história é assim. Agora, a próxima página da história do que vai acontecer pode depender de cada um de nós. E por isso é que nós temos esta responsabilidade, esta obrigação de cuidar bem do presente, de saber a história, não pensar muito no futuro, sinceramente. Não vale a pena pensar tanto no que não aconteceu, vale a pena pensar no que está a acontecer e naquilo que nós já vimos. O que importa é o presente. Portanto, é isto que um livro de viagens no tempo nos diz, para aproveitar o presente. O passado é uma memória, o futuro é uma expectativa. E, no entanto, tudo o que temos é este instante. É uma das frases que eu digo no livro, é exatamente assim. Portanto, tudo temos neste instante. A viagem pelo livro Rota do Passado, portanto, começa agora, já apresentei o livro, portanto, espero que haja um interesse maior em comprar. Portanto, neste momento tem havido muita gente à procura dele. Aproveito, antes de terminar, para dizer que ele se encontra à venda em vários locais, portanto, é possível comprá-lo ou diretamente a mim,
ou através do Rota do Passado no blogspot.com ou através de uma pesquisa na Amazon, no site da UC ou no site da FNAC. Portanto, qualquer um destes locais está a vender o livro Rota do Passado. Portanto, e por isso podem aproveitar. Para quem tem mais dificuldades na língua portuguesa, o Rota do Passado também foi traduzido para inglês, é exclusivo da Amazon, terá sido comprado através da Amazon, mas já está disponível. Aliás, não é exclusivo da Amazon, era exclusivo da Amazon, agora já não é, porque já está à venda também na FNAC, já foi feito um acordo entretanto. E neste momento eu estou a dizer isto, possivelmente quando virem o vídeo, quem vir o vídeo algum tempo depois, é possível que algumas das coisas já não sejam corretas, porque neste momento eu estou em vários contactos com outras livrarias, é possível que o livro entretanto já esteja em mais locais. Portanto, para terminar, espero que gostem, para quem está a ler o livro, que goste do livro, quem não leu, aconselho a ler, e agradeço uma vez mais a todos pela presença, num dia destes, conseguirem estar aqui presentes. Agradeço também, mais uma vez, a simpatia da Livraria Verne e do município de Oeiras por ter permitido que fosse possível vir aqui apresentar o livro. E agradeço também, mais uma vez, a presença do Tiago, que muito nos honrou e mostrou aqui com uma introdução histórica, nos ajudou a perceber muito bem tanto aquilo que eram as referências da capa e aquilo que são também as referências do livro, que realmente na capa tem essa ideia de tentar transmitir aquilo que são os valores da Fundação Romana, parte religiosa, era essa mesma ideia, isso acabou por ser aqui esmiuçado e apresentado a todos. Muito obrigado a todos, mais uma vez.